Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Mais uma vez aqui fazendo um vídeo para a playlist do Evangelho no Lar. E mais uma vez a gente vai dando seguimento aqui a essa atividade de praticar preces. O objetivo óbvio desse canal, quer dizer, não é tão óbvio assim, mas o objetivo desse canal, dessa playlist, quando eu criei, foi justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que às vezes gostariam de fazer prece em casa, né? E às vezes essa pessoa ela não tem companhia. Barulhento aqui, o povo tá animado, vou fechar aqui a janela. Então, obviamente, o objetivo disso aqui é a gente oferecer um momento de prece, para que a gente possa minimamente se conectar com a espiritualidade, né? Hoje em dia a gente tem visto tanta coisa, mas tanta teoria, né? Eu sou uma pessoa que gosta de teorias revolucionárias, né? E eu tenho que confessar para vocês que eu vejo tanta coisa tão desafiante assim para entender, coisas que eu duvido, obviamente, porque a priori eu duvido de tudo. E aí depois eu vou tentando me aproximar do raciocínio, da ideia, enfim, né, na tentativa de tentar compreender essas novas teorias. E às vezes eu chego numa conclusão de que a única coisa que a gente precisa fazer de verdade é uma prece verdadeira, sincera, porque de fato existem tantas possibilidades nesse universo da criação, vamos dizer assim, que a única coisa que a gente pode fazer é louvar essa criação, sabe? Tem coisa que talvez a gente demore muito tempo para entender, talvez séculos até, né? Porque a nossa consciência está desenvolvendo ainda e provavelmente a gente não tem nem capacidade intelectiva ainda para poder interpretar ou entender o que está rolando. Mas o fato é, quando você faz uma conexão sincera, eu acho que isso é uma grande sacada da criação também, sabe? Quando você faz uma conexão sincera com essa criação, com essa inteligência maior e agradece verdadeiramente a vida, até mesmo as dificuldades, porque elas são transformadoras, a gente acaba, de certa maneira, marcando a tua existência nesse planeta. Porque se a tua intenção é boa, ainda que não seja erudita no sentido científico da coisa, uma prece é uma coisa completamente importante. Significa dizer à criação o seguinte: olha, estamos disponíveis e vibrando positivamente. E eu falo isso para vocês, assim, eu estou vivendo uma fase bastante difícil na minha vida, bastante difícil. Em breve isso vai mudar, se Deus quiser. E eu fico vendo muitas incompreensões. Pessoas, muitas coisas que às vezes chateiam demais a gente. E isso, de certa maneira, serve simplesmente para a gente refletir e, obviamente, tentar encontrar um sentido, tentar encontrar uma forma de ver as coisas diferentes e, obviamente, continuar vibrando positivo. Esse é o grande desafio do nosso desenvolvimento psicológico, do nosso desenvolvimento consciencial, né? Enfim, dito essas palavras, como o Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposição kardecista, né? O Evangelho segundo o Espiritismo não, como uma prece, né? O Evangelho no Lar é uma proposição espírita, né? Feita por Allan Kardec no século XIX. A gente faz, de certa maneira, esse Evangelho no Lar, né?
E aí a gente sempre usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho usado esse livrinho aqui da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, e também esse livro Flor do Dia, do Sri Prembaba, que é um livro que tem várias ideias muito interessantes, umas reflexões bastante importantes. Então a gente divide a nossa prece em 3 partes, sendo que a primeira delas a gente faz uma prece com um objetivo público, a segunda a gente faz uma prece com um objetivo particular, né? E a terceira parte a gente lê uma frase inspiradora que, enfim, nos ajude a amadurecer alguns pensamentos, algumas ideias, enfim, de certa maneira tentando fortalecer essa egrégora positiva dentro da gente, né? Porque enquanto você está pensando em algo positivo, significa mantendo-se, ou pelo menos tentando manter-se positivo. Tá bom? E aí, a gente está ouvindo no fundo aqui uma música sem fins lucrativos, de um artista chamado John Easton, que está no Upbeat, um site, né? E obviamente depois vocês podem entrar lá, vai estar na descrição do vídeo aqui, e vocês podem entrar lá e obviamente baixar essa música se for do agrado de vocês, obviamente dando crédito ao produtor, ao artista, que são fundamentais nesse processo, tá bom? Então é isso. Sempre para a gente começar nosso Evangelho no Lar, eu gosto de fazer uma prece. Não, fazer uma respiração. E essa respiração tem o objetivo de dilatar a nossa aura, porque quando a gente dilata a nossa aura, a gente fica, de certa maneira, mais transcendente, vamos dizer assim, né? A aura, na verdade, ela é um produto, ou ela é reflexo, vamos dizer assim, do nosso corpo energético e do nosso corpo etérico, de certa maneira. Então, o que acontece? Quando a gente, o somatório do nosso pensamento em relação a esses corpos que a gente tem, além do físico, né? Quando a gente começa a baixar os nossos batimentos cardíacos, essa nossa aura dilata, que é esse produto do que nós somos, a nossa consciência. Quando ela dilata, ela transcende o nosso corpo e, obviamente, permite que a gente entre numa faixa vibratória mais favorável à aquiescência dos bons espíritos. Então, os espíritos que estão um pouquinho mais elevados do que a gente, eles já têm possibilidade de entrar em contato e, obviamente, orientar os nossos pensamentos e ajudar a gente a ter uma conexão maior com eles. E aí, para a gente fazer isso, eu gosto de usar uma técnica do Wagner Borges, que eu vi uma vez ele ensinando, que é assim: a gente inspira, não sei se a técnica é dele ou se ele trouxe de algum lugar, enfim, acredito que seja dele a técnica. Que é assim: você inspira em duas etapas e expira numa etapa. Então, quando a gente dá essa paradinha no meio da inspiração, a gente obrigatoriamente força um compassamento, vamos dizer, uma ralentação talvez dos batimentos cardíacos, e isso favorece a nossa expansão áurica, tá? Então a gente sempre faz assim, ó. Gosto de fazer marcadinho, porque a pessoa, quando aparece aqui pela primeira vez para acompanhar o Evangelho no Lar, tem a possibilidade de entender o que está rolando, tá bom? Então é assim: a gente inspira, inspira de novo, segura um pouquinho e vai soltando lentamente. Estou com 78 batimentos agora. Vamos ver quanto que eu consigo chegar fazendo essa respiração.
Continue respirando. O lance aqui não é forçar demais a musculatura. O lance aqui é simplesmente fazer a respiração de uma maneira mais calma e relaxada possível. Se você força a musculatura para tentar ser eficiente, vou fazer direitinho, aí naturalmente você está fazendo força. E aí, quando você faz força, o batimento cardíaco não vai baixar. Procure, quando você estiver respirando, continue respirando. Imaginar uma névoa branca saindo de você. Essa névoa branca, ela também pode ser chamada de energia anímica. O significado desse nome, anímica, é do animal, ou seja, a energia do nosso corpo físico. Essa energia sai pelos nossos poros o tempo inteiro, a gente está trocando energia o tempo inteiro. Mais 2 minutos.
acreditei ou não, meu batimento cardíaco subiu. Que é sem hipocrisia, gente. Fui para 85. Também almocei faz pouco tempo, jantei faz pouco tempo, então tá tudo bem, né? Não vai baixar demais. Bom, então a gente vai agora espalmar as nossas mãos, né? E fazer a evocação dos nossos bons amigos, pedindo que eles estejam aqui conosco, orientando os nossos pensamentos, permitindo que a gente eleve as nossas vibrações de maneira a atingir o nível mais sutil possível, a fim de que nós possamos ter uma boa conexão com os bons amigos e, obviamente, tentar interpretar os bons pensamentos e as boas vibrações, e que esse momento seja um momento de celebração de paz e de tranquilidade, e que os nossos irmãos possam receber essas vibrações que os encorajarão um novo rumo, que permitirão, obviamente, que eles possibilitem os seus ganhos que eles recebam aquilo que nós pedimos a eles, que principalmente nós consigamos interpretar as leituras que vão ser na sequência e que, obviamente, nós pedimos que possamos perceber a coerência delas, a fim de que isso seja um momento de celebração evangélica, onde todos nós possamos, de algum jeito, aliviar uma vibração mais densa, atenuar algum sofrimento ou atribuir alguma positividade durante esse momento de prece. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco e ajudem-nos a escolher nas leituras adequadas para o dia de hoje. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho da melhoria em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual, pelo desejo de possuí-los. Pelo desejo de possuí-los, destruís o sentimento do amor, voltando-os para as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza dá felicidade pura? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido?
compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou uma riqueza, experimente uma satisfação muito justa, que Deus aprova. Porém, daí é um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração a uma distância tão grande quanto a da avareza sórdida ao esbanjamento exagerado. Dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Que a riqueza se tenha originado de vossa família, que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo o que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte nos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E eles vos empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Baixa um pouquinho a música. Esperando só um pouquinho ela terminar, tá? Daí a gente já vai passar para a próxima. Então, gente, o que a gente tira dessa leitura, na verdade? Que na natureza, se a gente for pensar, nada é perdido. Se a gente for pensar o planeta como um universo fechado, vamos dizer assim, por quê? Porque, por exemplo, a água não vai para fora do espaço, a água continua aqui. A água que já entrou no nosso planeta, seja vindo de outra galáxia, não importa de onde ela veio, ou seja, tudo que entra dentro do nosso planeta, dentro da nossa atmosfera, não sai. Entende? Então, existe um sistema fechado, e esse sistema fechado, pelo menos do mundo material, nada sai desse lugar, nada sai desse planeta, tudo continua aqui. Então a nossa natureza funciona de uma maneira que ela cicla tudo, ou seja, né, aquela velha e famosa frase veio do pó e o pó retornarás, né? Ou seja, a água não vai embora do planeta, tudo que foi gerado por essa de matéria, vamos dizer assim, continua presa aqui dentro desse sistema. E a natureza, ela aproveita tudo, porque a natureza não desperdiça nada. Então tudo está sendo utilizado o tempo inteiro, porque tudo que é em excesso, ela é em excesso por um tempo. E tudo que é uma falta por um tempo. Porque esse sistema ele tende ao equilíbrio o tempo inteiro. Então essa frase, na verdade, ela é muito mais simples e muito mais perigosa, né, essa leitura de hoje, no sentido racional da coisa, porque é exatamente isso. Uma vez que a nossa consciência vem aqui para o planeta, e nós já estamos falando de energia, ela entra aqui nesse planeta e, vamos dizer assim, consubstancia esse nosso corpo, e pronto. E tudo vai ficar circunscrito dentro desse universo, dentro desse sistema. Então é assim mesmo, até mesmo com a riqueza, que é uma coisa que o homem criou, que é uma coisa material. Então, assim, por mais que ele tenha dinheiro, não sei o que, você vai ficar aí.
Aí a pessoa pode pensar assim, não, mas se ficar entre os meus familiares é muito bom. E eu não quero aqui criticar quem está mais abastado de dinheiro, pelo menos por enquanto. Mas é só para a gente refletir que boa parte dessa sobra de dinheiro, na maioria das vezes, ela está sendo usada para garantir que essa sobra continue. Ou seja, você está gastando mais com grade de portão, você está gastando mais com vidro blindado, você está gastando mais com cerca elétrica, você está gastando mais com segurança, você está gastando mais com melhores coisas, porque tudo tem que ser melhor, porque para você tem que ser melhor. E isso, de certa maneira, tem o seu preço. Né? Isso na questão material. Então esse excesso ele tem um preço. Não pense que ele não tem. Você trabalha muito mais, você se preocupa muito mais, porque você precisa muito mais da cerca, da grade, da segurança, de tudo. E isso não te garante a felicidade. Necessariamente isso não te garante a felicidade. Obviamente que nós estamos em diferentes níveis intelectuais, de erudição, de entendimento, de inteligência. Né? Mas quando a gente vai pensar em seres humanos, pelo menos eu penso assim, que eu acho que a única coisa que é ponto comum em todos os seres humanos é que, independente da religião, independente da cor, independente do sangue, independente da cor do cabelo, independente da altura, independente da fome, independente da riqueza, todos nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos emocionalmente. A questão é que, por motivos que a gente ainda não compreende plenamente, a gente recebe necessariamente aquilo que precisa para evoluir a nossa consciência. Porque, obviamente, a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa percepção dá valor justamente àquelas coisas que não estão verdadeiramente resolvidas dentro de nós. Outro dia eu vi um vídeo em que eu vi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: quando uma pessoa ou seja, quando uma situação já está verdadeiramente resolvida, né, o psicológico da pessoa, a consciência da pessoa nem se dá conta de que aquilo já está posto dentro dela, ela simplesmente ignora o fato. E isso é uma evolução plena da consciência. Por outro lado, quando a gente etiqueta alguma coisa dentro da nossa percepção, ou seja, preciso de, significa que você precisa verdadeiramente, antes de tudo, viver aquela experiência para que você possa suplantar e aquilo deixe de ter aquela gravidade na tua vida. Não sei se vocês estão entendendo, sabe, mas é como se a nossa capacidade consciencial tivesse uma adaptabilidade tão violenta que ela se adapta justamente naquilo que ela precisa para desenvolver. Entende? Eu poderia dar um exemplo, por exemplo, de medo. Então, por exemplo, se uma pessoa tem medo de cobra, sei lá, mas é bem chulo. E outra pessoa, comparando com outra pessoa que tem um criatório de serpentes, ela não tem mais medo. Ela tem uma habilidade de lidar com serpentes a ponto que ela simplesmente não se preocupa mais. Ela vai lá e faz o negócio e aquilo para ela não significa nada. Ela nem pensa no que ela está fazendo. Ao passo que a outra vai ficar vendo cobra em qualquer matinho, em qualquer lugar, em qualquer coisa, entende? Não sei se esse exemplo é bom, mas é bem chulo esse exemplo, mas ele mostra exatamente que quando você tem uma coisa que já é intrínseca sua, aquilo não faz mais sentido para você.
obviamente isso é um ganho na sua consciência. E necessariamente eu não estou falando só de coisas positivas. Pode ser que você tenha alguns hábitos que são muito ruins e negativos e obviamente você nem se dá conta que você faz isso. E aí seria a lógica inversa. Talvez você precisaria viver o outro lado para justamente desenvolver aquilo que não faz sentido para você. Enfim. Então, partindo do pressuposto dessa leitura de hoje, eu queria dizer que assim, né, o que para mim fica muito claro que é o seguinte, que todo o excesso ele não faz sentido. Em qualquer campo, se for um excesso emocional, por exemplo, um desequilíbrio emocional, uma raiva, um ódio, uma tristeza, uma alegria exagerada, esse exagero ele não é, ele é normal, né? Mas talvez não seja o natural, ou seja, na acepção intrínseca da natureza, no sentido de equilíbrio, no sentido de equilíbrio mesmo. Entende? Então, que essa reflexão também fique para nós no sentido da gente tentar perceber o que é que tem acontecido na nossa vida, especialmente, para que a gente dê a cada coisa desse mundo terreno com sabedoria o peso necessário que aquilo merece ter. Eu estava aqui agora há pouco concentrado e estava pensando assim, para quem poderia ser a nossa prece com alvo público, né? E aí, vocês vão me perdoar, mas eu queria pedir para as pessoas, pelas pessoas, de algum jeito estão na sua busca interior. Sejam os espiritualistas, sejam as pessoas que em si mesmadas, né, que a pessoa acha que está certa sempre. Que a pessoa também, aquelas pessoas que não se dão conta da realidade que estão vivendo, não conseguem olhar o todo, olham só para si mesmas. De certa maneira seria uma prece pela humildade. E que a gente consiga perceber que a gente precisa melhorar muitas coisas o tempo inteiro. E que a gente precisa naturalmente tentar encontrar o equilíbrio das coisas, para que a gente não pratique os excessos. Então, se você tem alguma pessoa que te incomoda de algum jeito, ou se você percebe que você incomoda a pessoa de algum jeito, ou alguém, ou algum, no trabalho, na casa, na família, que a gente peça por essas pessoas, ou por nós mesmos. Nesse sentido de apaziguamento, no sentido do equilíbrio, no sentido da percepção do nosso valor e no valor do outro. Que Jesus abençoe a todos nós. Então a gente pede aos bons amigos que
que ajudem-nos a identificar os nossos pontos fracos e que a gente possa ter mais caridade e benevolência em relação ao próximo, que às vezes não enxerga algumas coisas que estão postas. Que nós não julguemos a capacidade de percepção do outro, porque talvez nós sejamos os grandes devedores, como acabamos de ler. Peço aos bons amigos que nos orientem sempre e perdoem as nossas faltas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito, comenta o espírito de Jacó. Amor, a natureza é uma eterna primavera de amor. Se o teu coração se encontra escuro de tristeza, procura claridade no trabalho. Deus colocou dentro de cada criatura uma estrela pequena chamada paz. Não a deixe perder o seu brilho. Vocês me dão licença, mas essa foi para mim, né? Obviamente que a gente não deve também perder a nossa paz por qualquer coisa terrena. Porque às vezes a gente só consegue perceber que algo está errado porque justamente aquilo nos afeta. O Emmanuel diz uma frase que é o seguinte: você sabe por que você percebe que o outro está com ódio? Você sabe por que você percebe que o outro está com raiva? Você sabe por que você percebe que o outro está triste? Porque a gente tem esses sentimentos muito bem alojados dentro da gente. Então, quando a gente vê a expressão do outro, a gente reconhece exatamente as mesmas emoções que nós sentimos. Então que a gente consiga ter o discernimento e a paz para perceber que às vezes nós somos os grandes devedores também. E então nós passamos para a etapa em que nós vamos pedir por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelas nossas necessidades ordinárias, no sentido de será que eu preciso de trabalho? Será que eu preciso de dinheiro? Será que eu preciso de sucesso? Será que eu preciso de paciência? Que nesse momento agora, da próxima prece, do próximo Pai Nosso, a gente possa pedir por isso, pedir pelos filhos, pedir pelos vizinhos, pelos amigos. Aí vai segundo a sua vontade. Então, nós pedimos aos bons amigos da boa espiritualidade que trabalhem nos nossos intentos e que, se nós tivermos algum tipo de mérito,
que eles sejam recompensados, favorecendo os nossos pedidos. Esses nossos bons amigos perdoem as nossas falhas corriqueiras. E que possam carregar as nossas mais positivas vibrações em direção àquilo que verdadeiramente desejamos a partir de agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E então, busque a si mesmo. Dedique um tempo do seu dia para as práticas espirituais e para a busca de si mesmo. Faça isso até que não haja mais necessidade de se dedicar ou de se esforçar, porque a sua vida se tornou a prática espiritual. Quando isso acontece, você percebe que não existe separação entre espiritual e material. Não importa onde esteja ou o que está fazendo, tudo é sagrado. Um verdadeiro meditador transforma tudo em meditação. Uma pessoa espiritual espiritualiza tudo. E tudo se torna espiritual. Que Deus permita que a gente habite essa egrégora por muito tempo. Agradeço demais a presença de vocês e que a gente possa se ver em breve, essa semana ainda, ou em outra ocasião, se assim você preferir, em mais um episódio de O Evangelho no Lar. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês.